Olá, tudo bem com vocês? A live de hoje, certo? O que fazer, né, para o corpo regenerar, né? O corpo voltar a ter saúde, para a gente voltar a ter energia, deixar de ter dores, memória, se sentir vivo de novo, certo? Hoje eu atendi uma paciente, beirando lá os 40 anos, 17 anos que ela vem sentindo alterações no seu corpo, tá? Ela já chegou lá com o diagnóstico, por quê? Porque há 17 anos, na verdade são 16 anos que ela vem tentando, vamos dizer assim, procurando saúde, que ela já vem desequilibrada, mas há 17 anos ela colocou uma prótese de mama, tá? Para ela, especificamente para ela, isso não é um geral, não estou generalizando nada, ela começou a evoluir com alterações no corpo dela, que levaram ela a ter cansaço, fadiga, dores articulares, dores musculares. Ela chegou até ser aventado o fato dela estar com lúpus, né? E agora ela já, poxa vida, olha só, 17 anos depois dela ter colocado a prótese, ela já está fazendo um projeto para retirar a prótese. E aí nos procurou para a gente poder ajudá-la nesse processo, melhorar esse processo. Ela foi com o marido, a gente explicou muita coisa de como voltar a ter saúde. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que o nosso corpo, ele tem voltagem. O nosso corpo, ele é elétrico, é um sistema elétrico. Aqui, alguns de vocês vão ver, certo? O nosso corpo, para estar eletricamente saudável, ele fica em torno de 7 pontos. O pH, né? 7,35, 7,45, que isso equivale em voltagem a mais ou menos menos 20 a menos 25 milivolts, tá? Nossa voltagem saudável é em torno de menos 20 a menos 25 milivolts. Quando nós vamos perdendo a nossa carga elétrica, menos 25, menos 24, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20. Quando a gente chega em menos 20, a gente já começa a dar sinal. Sabe qual é o primeiro sinal? Cansaço. A gente começa a ficar cansado. O que está acontecendo? Você está perdendo o seu potencial elétrico. Como? Você está perdendo partículas negativas, certo? Porque você está adquirindo partículas positivas, que são tóxicos. Metais tóxicos, agrotóxicos, solventes, parasitas, tudo isso a gente vai adquirindo, tá? E a gente pode perder elétrons também, vamos dizer assim, portais, né? Ou não vou dizer esse nome, mas pontos específicos de escape energético. Por exemplo, a prótese mamária pode acontecer em algumas pessoas de ser um escape energético. Uma cicatriz que você tenha de cirurgias anteriores ou por algum trauma que você teve pode ser um escape energético, tá? Tem várias coisas que a gente pode pensar. Olha, gente, sintomas, pensamentos, questões familiares podem ser escapes energéticos na nossa vida, que faz com que a gente perca elétrons. Perdendo elétrons, nós vamos estar perdendo nossa capacidade elétrica. O corpo vai perdendo suas funções, certo? Aqui, em cima, embaixo de mim, tem lá 7,88. O que significa esse 7,88? É o pH que o corpo faz novas células. Gente, olha só que interessante. Ele faz novas células. Mas para isso a gente tem que atingir uma voltagem de menos 50 milivolts. Olha, se está difícil para as pessoas atingirem a voltagem de saúde, que é menos 20 a menos 25 milivolts, pensa atingir menos 50 milivolts. Entenderam? Para vocês verem como isso está difícil. Mas
Se nós tivermos uma fonte de elétrons, tirarmos os tóxicos, tirarmos parasitas, entendermos esse processo nutricional, a gente consegue atingir essa voltagem de menos... O corpo, né? O corpo consegue atingir essa voltagem de menos 50 milivolts na região que precisa ser restaurada, atingindo o pH de 7,88. Uma coisa muito interessante é que o nosso corpo ele é inteligente. Ele tem uma inteligência própria. Gente, olha só, pensa bem uma coisa. A gente não fica mandando as nossas células fazerem as funções delas. Existe uma consciência por trás do funcionamento do nosso organismo. Ele funciona por si só, tá? Isso nos ajuda demais. Por quê? Porque a gente só precisa dar um auxílio para o corpo, a gente só precisa deixá-lo trabalhar naturalmente, que ele vai fazendo todo o processo necessário sem a nossa interferência, tá? Infelizmente, hoje, nós estamos cercados por tóxicos. É difícil, a gente vive hoje num mundo tóxico. E esse mundo tóxico atrapalha demais o funcionamento do organismo, certo? E depois que a coisa desanda, sem ajuda é difícil a gente conseguir fazer esse processo de reversão. Eu sei que tem gente que consegue, tá? E outra, para conseguir esse processo de reversão, gente, sempre está envolvido mudanças de hábitos. Nós precisamos entender que nós temos que mudar hábitos, tá? Um exame simples de eu saber a voltagem, não é de eu saber a voltagem, de eu saber se o corpo está eletricamente saudável ou eletricamente doente, é a microscopia de campo escuro, tá? Que eu falo isso o tempo inteiro. Você utiliza um microscópio de campo escuro, ele tem uma iluminação especial, você pega não é nem uma gotinha, né? Um pouquinho do sangue, coloca numa lâmina e nós vamos analisar no microscópio. Quando a gente analisa a microscopia no microscópio, nós temos aqui, ó, olha só, isso aqui é uma filmagem mostrando para vocês aí essas bolinhas todas agregadas, são as hemácias. Lá no fundo, nessa porção preta, nós temos o plasma, nesse caso aí tem fibrinas ativas, né? A gente percebe aí uma tendência de coagulação, isso aí mostra que o sangue está travado, ele está mais viscoso, então a possibilidade de circulação é prejudicada, tá? E aqui nós temos outro, ó, olha só, tem uma comparação aqui muito interessante aqui, ó, que eu gosto. Em cima, observa que a agregação está muito mais intensa do que aquele outro que eu mostrei, certo? Então a gente dá para fazer uma comparação que aí está com uma carga mais positiva, tá? Ou menos negativa, tá? Uma carga menos negativa do que a outra. E aí embaixo, depois da gente dar um aporte de elétrons para esse organismo, via hidrogênio molecular, que pode ser inalatório ou via água, né? A gente utiliza essas garrafinhas de hidrogênio, olha só, ela tem esse borbulhamento dentro, que é o gás hidrogênio sendo colocado na água para a gente beber. E com isso a gente dá um aporte de elétrons, certo? Dando esse aporte de elétrons, dando esta energia, a gente dá condições para o corpo restaurar a sua capacidade elétrica e até, vamos dizer assim, evoluir, né, a sua voltagem até menos 50 milivolts para a gente poder fazer o processo de restauração, tá? Eu vou chamar aqui a dona Zaica para nos ajudar aqui nessa live. Deixa eu chamá-la. Cadê? Quanto tempo dura essas garrafinhas? Olha, enfim, eu ainda não consegui ter o tempo suficiente que dizem, mas dizem que elas duram até 4 anos. Algumas mais novas, com mais modernas, duram até 8 anos. É um instrumento que a gente vai para cima e para baixo com ele, né? Então tem a possibilidade de cair, de você ter algum trauma,
mas se fosse assim, utilização certinha, bonitinha, a gente tem essa durabilidade de até 4 anos, né? Então vamos falar aqui de como o nosso corpo ele funciona. Como eu falei, ele tem uma inteligência natural, certo? Essa inteligência natural faz com que, se a gente dá um empurrãozinho, a gente dá uma ajudinha para ele, ele vai. As células, elas acabam. Gente, quando a gente dá os nutrientes adequados, dá a energia adequada para as nossas células, elas seguem o caminho dos processos de restauração, de se restaurar, né? E é bonito de se ver isso, sabe? Porque é muito comum a gente ver as pessoas se restaurando assim, começa a fazer uma desparasitação, começa a fazer uma desintoxicação, elas já começam a relatar melhoras, tá? Agora sim, o ponto-chave nesse processo todo que nós vamos ensinar para vocês está a voltagem, certo? Eu vou colocar aquela figura que eu sempre estou mostrando aqui nas nossas lives, que é essa figurinha aí, certo? Me sentindo culpada, acabei de comer um pastelzão. Olha só, a gente não precisa se sentir culpado. Eu sei que a vida é para a gente experienciar a vida, né? Senti-la, ter prazeres, né? Com toda a responsabilidade possível, tá bom? Mas quando a gente aprende que por trás existem coisas que nós podemos fazer para beneficiar o funcionamento do nosso corpo, tudo faz diferença, gente. O que nós precisamos aprender básico, né? Na minha opinião, é nós termos uma fonte de elétrons. Uma fonte de elétrons para restabelecer a voltagem do organismo. Porque, olha, nesse triângulo central, você tem aí 3 bases, que é o detox, frequência e nutrição, tá? Detox, a gente sempre vem falando aqui, é limpar o organismo, certo? As coisas básicas para limpar o organismo, você vai eliminar parasitas e você vai eliminar tóxicos, né? Ajudar o corpo a diminuir a quantidade de tóxicos. Frequência é realmente a vibração, né? Você estimular via frequência, via vibração, a alguma coisa relacionada, se você quer destruir, se você quer estimular algo dentro do seu organismo. A nutrição não preciso nem falar, já é dito, certo? Todas as nossas células precisam de nutrientes para poder trabalhar, para poder fazer a sua ação, né? A gente não precisa só do engenheiro, do mestre de obras, dos pedreiros. Nós precisamos do tijolo, do cimento, do ferro. Para quê? Para que eles possam conseguir fazer, né? Fazer a estrutura, montar a estrutura daquilo que está sendo construído. Ó, Zaica aí, por isso que deu uma... E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tudo Estamos aqui jóia. explicando, né, como o corpo consegue fazer esse processo de restauração dele mesmo, né? Exatamente. E falar de processo de restauração, a gente tem que falar de várias situações que geram voltagem, energia no nosso corpo. Uma delas é a atividade física, né, doutor Davi? Doutor Davi que o diga, que começou a malhar agora. Ele estava comentando comigo o quanto é importante essa cultura, né? A gente ensinar os nossos filhos desde pequenos a terem hábitos, né, diferenciados. Então, a gente estava falando sobre isso, né? E ele contando para mim que ele não aprendeu a malhar quando ele era rapaz, quando ele era menino, né? Que ele só estudava. E eu gostava muito mais de dançar, né? Eu tinha companhia de dança, tem essa veia árabe de família, né? Não sei se vocês sabem, gosto muito. Mas malhar mesmo, atividade de musculação, que é essencial, além do cardio,
A gente não aprendeu. E essa cultura, ela é muito importante da gente ensinar para os nossos filhos a importância, né, de ativar a musculatura. Por que, doutor Davi, que a musculatura é tão importante? Então, gente, olha só, assim, existem vários sentidos porque que a musculatura ela mantém o corpo estabilizado, né? Toda a sua articulação, todos os seus ossos, mas É tem verdade. algumas coisas por trás. Eu quero até, já que a Zaika tocou que a gente está fazendo atividade física, eu quero contar uma coisa para vocês. Gente, toda semana eu dou 2 plantões noturnos, sempre, tá? Eu dou 2 plantões noturnos. O plantão noturno já está bem entendido que ele atrapalha muito a fisiologia do corpo, entre produção de melatonina e produção de cortisol. E isso causa um desequilíbrio enorme. Então, os profissionais que trabalham à noite, eles têm vamos dizer assim, um gatilho a mais para ter o corpo desequilibrado. E isso eu venho sentindo há vários anos, tá? São 20 anos dando plantão noturno, certo? Quando você está de férias, você tem ali aí um refresco, mas são 20 anos dando plantão noturno. Então, antes dos meus plantões noturnos, eu sempre tinha o hábito de deixar uma horinha e meia, para eu poder dormir um pouco, para poder ir para o plantão mais descansado, né? Isso aí já era a regra aqui em casa. Eu já chegava, já deixava toda a estrutura do dia já formatada para eu poder dormir, tá bom? E assim, vamos lá, né? Questão de atividade física. Sabemos que atividade física é importante, eu, a Zaika, todo mundo, mas eu não conseguia fazer um encaixe específico para poder fazer isso. A gente até tentou, começamos de manhã, tal, né? Mas assim, beleza. Só que aí apareceu na minha vida uma coisinha chamada de hidrogênio molecular. Inicialmente, via oral, né? Oral, e depois inalatório, certo? A gente começou aqui em casa, eu acho que uns 2 meses com hidrogênio inalatório mesmo, né? Fazendo. Bom, começou a acontecer uma revolução em mim, né? Eu sempre quando eu estava em casa, dormia em casa, hoje mesmo eu vou fazer, eu faço o hidrogênio inalado junto com oxigênio, e quando eu acordo, quando eu estou em casa, eu faço o hidrogênio inalado novamente, tá? O que eu comecei a observar? Observar energia, certo? Observar um processo diferente. Então, aquela hora que eu estava reservando para poder dormir e ir para o plantão, eu já vinha para tentar descansar e eu não dormia, eu não queria, sabe? Então eu ia ler alguma coisa tal e ia para o plantão. E depois a gente faz quase que um mês, nós chamamos uma pessoa para nos estimular a fazer atividade física. Então, antes do plantão agora, gente, eu estou malhando, certo? Malhando, né? O personal batendo na minha porta, olha, vamos malhar, e estamos malhando. Então, assim, somando o hidrogênio molecular que a gente fez já uma certa mudança alimentar, a gente vem fazendo desparasitações regulares que nós vamos ensinar para vocês, nós vemos fazendo desintoxicação, nós temos instrumentos para isso, nós vamos ensinar para vocês, certo? Agora tem a malhação. A malhação, quando você estimula seu corpo, a musculatura, estimula ele bater, estimula tudo, você está estimulando seu corpo a produzir mitocôndrias, Agora certo? você respondeu. Estou aqui só Isso. esperando. Essas mitocôndrias são as Muito nossas bom. usinas, as nossas produtoras de energia. Então isso vai somando. Olha só, você usa hidrogênio para aumentar os elétrons, para aumentar a voltagem, você melhora a nutrição, você melhora a desintoxicação para limpar o teu corpo, deixar ele destravá-lo, desparasita, e aí você ainda aumenta a quantidade de mitocôndrias no seu corpo. Sabe o que começa a acontecer? O seu corpo ele começa a atingir aquela voltagem que eu falei, aquela voltagem de transformação, aquela voltagem para fazer novas células. Então, com isso,
nós vamos restaurando. Nós não, né? O corpo, ele faz esse processo sozinho, ele é auto-inteligente. O processo do corpo, né, da autocura, ele tem essa inteligência inata, né, que vem do Criador, e vocês sabem que a gente gasta muito mais do que a gente come, né? Por exemplo, numa tarde de trabalho, você gasta muito mais do que 10.000 calorias. E você ingere por dia 2.000 calorias. E da onde vem o restante? Esse saldo não bate. Da onde vem isso? Vem da energia do plasma, do prana, né? Do próprio universo, dessa própria conexão do indivíduo com o ambiente. Isso também nos alimenta. É muito importante que o corpo esteja desintoxicado para que esse processo de restauração aconteça de uma forma muito mais fácil. O nosso sangue, ele tem uma estrutura muito inteligente dentro dele chamado plasma. E essa estrutura, ela é preparada para entrar em espaços que estejam com necessidade de restauração e de cicatrização. Por exemplo, quando você corta o teu dedo, quem já cortou o dedo sabe que sai assim um líquidozinho, né? Aquilo ali é um plasma que já sai querendo fechar, cicatrizar. Então, a função principal do plasma é auxiliar nesse processo de cicatrização, de restauração. E esse plasma faz parte do processo de inteligência de cura do corpo. O corpo, ele tem essa inteligência corporal, que isso está fora do cérebro, isso está no corpo inteiro, tá, gente? É uma inteligência corporal, celular. Isso é muito bonito. E, doutor Davi, já tem algumas pessoas que perderam parte dessa inteligência corporal ou vêm perdendo por conta do excesso de intoxicação, por conta do excesso de radiação e a falta de hidratação. O nosso corpo necessita de uma hidratação todos os dias de no mínimo 1 litro a 2 litros de água, no mínimo. Isso depende também da sua quantidade de peso corporal. Quanto mais pesado, quanto mais alto, mais você vai precisar de líquidos, tá? Tudo que a gente tem no nosso corpo necessita de líquidos, principalmente o nosso cérebro. Exatamente. A água, junto com os nossos minerais, são os nossos cabeamentos, né? Você sabe que todo eletrodoméstico ele tem lá cabos elétricos dentro dele que vão levar a eletricidade. A gente não tem cabo elétrico, mas nós temos água e minerais, né? Essa água e minerais que são responsáveis em levar toda a informação elétrica para comunicação do corpo, para ativação, né? Então, assim, a coisa é muito linda, tá? Então, assim, gente, esse workshop que nós vamos fazer amanhã nós vamos começar o processo de entregar para vocês aquilo que a gente trabalha com os pacientes, aquilo que a gente trabalha conosco, certo? Nós queremos fazer muito mais, nós estamos aprendendo junto com vocês esse processo, é a verdade, né? E é interessante que quando um paciente dá um depoimento para a gente, olha, melhorei, ou opa, eu levei o equipamento para minha casa, fiz na minha mãe, a minha mãe tinha isso, tinha aquilo, agora ela não tem mais, a gente começa a perceber que a gente está no caminho, né? Eu sei que são bilhões de fatores que fazem um ser humano, que são muitas coisas que nos influenciam, mas se a gente já fizer, né, as coisas básicas, a condição que a gente dá para o corpo de poder fazer esse processo sozinho é muito grande, já ajuda demais. Fernandes, não precisa ir para o Rio, Fernandes. Eu Vamos quero fazer ir, Fernandes. Amo o já que Rio de adora o Janeiro, Rio eu de quero. Janeiro. Vamos fazer o workshop conosco, tá? Porque hoje, com essa história essas maquininhas aqui, que a gente entra na casa de vocês, vocês nos recebem de uma forma tão fácil, tá? Gente, outra coisa que dá voltagem, a gente fica falando do hidrogênio o tempo inteiro, mas olha aqui o que está no meu pulso. O ILIB. O ILIB é uma emissão de fótons. Esses fótons, eles Primordial. funcionam como elétrons,
tá? Outra coisa que dá elétrons, você tem os tratamentos térmicos de infravermelho, as mantas térmicas, elas dão elétrons. Não sei se vocês já ouviram falar de sauna de infravermelho. A sauna de infravermelho, ela faz duas funções, certo? Ela ajuda a desintoxicar, porque vai promover essa sudorese, o corpo desentope, joga tóxico, ajuda a jogar tóxicos para fora, e a energia do infravermelho também é uma fornecedora de elétrons. Quanto mais elétrons a gente vai recebendo, maior capacidade de funcional você dá para o seu organismo. Ó o Branco falando aqui, doutor, tem um ILIB desse, passei a utilizar no timo. Sim! Quando você utiliza o ILIB diretamente num órgão, num espaço do seu corpo, você ajuda a eletrizar, ajuda a eletrificar aquela região e ajuda a melhorar o seu funcionamento. Isso é muito bacana. Bom, aqui, doutor Davi, as tecnologias estão chegando para nos auxiliar a ter um corpo equilibrado. Exatamente, Ruth. Na verdade, as tecnologias estão fazendo com que a gente volte, né, a ter um corpo. Na verdade, eu acredito que a gente nunca teve um corpo extremamente equilibrado, porque eu sei que o organismo da gente, ele é pré-estabelecido a viver 120 a 150 anos, gente. E a gente não vê isso com uma frequência, né? Então, eu acredito que um entendimento, utilizando essas tecnologias, eu sei que com o passar do tempo a nossa alimentação vai ser mais específica, mais equilibrada, então nós vamos conseguir melhorar, atingir esse processo. Mas eu vou dizer para vocês, olha, eu sei que eu estou falando isso, mas eu acredito que a Zaika falaria da mesma forma. Quando você começa a utilizar essas tecnologias, você dá tempo para o seu corpo fazer um processo de transformação, a sua vida vai pegando uma certa... vai se ativando de novo. Você vai percebendo que vai tendo vida de novo. A Zaika hoje estava comemorando uma coisa que ela não fazia há 10 anos atrás. Não posso contar, não? Ainda não. Ah! Gente, olha Ela... só, eu quero falar para vocês a respeito de algo que também devolve um processo de cura para o nosso corpo ou que pode adoecer o nosso corpo. É algo que faz parte muito da minha terapêutica, que faz parte dos meus tratamentos diários, que eu sou apaixonada. Ó, Rosana, o que é? Vamos lá, Rosana. Aqui é a Rosana. Um beijo, meu amor. Gratidão. Olha só, quando a gente fala em frequências, a gente fala em músicas, a gente fala em ritmos, em sons. E vocês já ouviram falar que os sons são muito poderosos no processo de cura, tá? E quando a gente escuta músicas que existem nelas palavras que geram uma energia em nós de melancolia, de tristeza, de angústia, essas frequências adoecem também o nosso corpo, tá? É como se você ficasse impregnando as tuas células com aquele sentimento que não é teu, mas você traz para você, ele passa a ser seu. Então, prestem bastante atenção na letra das músicas que vocês cantam, tá? Eu sei que é legal estar numa festa, estar cantando, mas tem que ter atenção a isso. Se você quer de verdade construir um processo de saúde, é muito importante ter atenção a isso, tá? Dormir sempre com um ambiente silencioso, de preferência desligar o Wi-Fi. E se tiver músicas com frequências, por favor, utilize isso. O nosso cérebro agradece, a gente descansa, restaura, regenera. Hoje já existem vários cursos, vários projetos na internet de forma segura, pessoal, porque da mesma forma que tem coisas seguras, tem coisas que a gente pode duvidar, tá bom? Então já existem plataformas sérias, cursos sérios, inclusive eu tenho um curso nessa área de frequências de cura e de tratamento de forma totalmente autoral, bem bonito.
e que eu acho que vocês não conhecem ainda, nem todo mundo conhece, só alguns pacientes meus do presencial conhecem, tá? Então tem muita surpresa para vocês, para auxiliar vocês, inclusive no processo de cura emocional, espiritual e físico. E para quem sabe, nós temos mais outros corpos que conectam os nossos corpos, tá? Corpo magnético, corpo energético, corpo emocional, corpo átimo e assim vai, tá bom? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas os sons são essenciais, Tatiane, é isso aí. Muito cuidado com esses sons que você está falando aí, porque existem músicas nesse sentido que mexem principalmente com o processo imunológico e que podem Dese- desorganizar muitas coisas, tá? Não vou nem falar para não criar Desequilibra, é. polêmica, tá bom? Por isso é muito importante seguir e entrar em plataformas que sejam realmente fidedignas, que vão trazer para você frequências que sejam realmente comprovadas, né? Raymond Reif, frequências que vêm lá da doutora Uda Clark, e frequências com afinação específica a nível de cura das nossas células. Para quem nunca leu a respeito, fica a dica para entrar na internet e ler a respeito da mudança de afinação das músicas, o que que fez o nosso corpo com a revolução das farmácias. Depois vocês leiam sobre isso. Gente, aproveitando essa questão dos sons, né, das frequências, principalmente esses que tem na internet, gratuitos, tudo tem duas possibilidades, certo? Pode acontecer, vamos dizer assim, você vai fazer um tratamento com um terapeuta sério e que ele utilize sons em você. Isso é o emprego dele. Isso, ele vive da sua melhora, da sua indicação. Então, ele vai utilizar essas frequências realmente para te ajudarem. Agora, nós não sabemos a intenção das outras pessoas, certo? O que vem por trás disso. Então, quando a gente utiliza frequências, né, mesmo que fala assim, essa é uma frequência boa, tal, eu conheço várias pessoas que chegaram a escutar músicas com ideia de que fossem melhorar e passaram muito mal, né? E a gente via depois, fazendo o teste, que aquelas músicas não eram compatíveis com eles. Aproveitando isso, eu quero dizer, gente, que tudo tem dois lados, tá? Tudo tem duas verdades. Na verdade, existe a verdade de um, a verdade do outro e a real verdade, certo? Nunca, Doutor Davi? nunca, só um pouquinho, nunca podemos tomar o entendimento ouvindo apenas uma verdade, certo? Eu acho que todo mundo entende isso. Eu sei que a maioria das pessoas que nos seguem já procuram um entendimento espiritual, um equilíbrio espiritual. E nesse equilíbrio espiritual tem um entendimento por trás. Não podemos fazer julgamento. Na verdade, não podemos fazer julgamento nenhum, certo? Quanto mais ouvindo apenas um dos lados. Beleza, o que eu quero falar um pouquinho mais a respeito dos trabalhos de frequência da doutora Uda Clark. A doutora Uda Clark dedicou a vida dela principalmente a captar frequências de parasitas, né? De protozoários deletérios ao organismo humano. E quando a gente fala em processo de construção de cura, a gente sabe que esses carinhas, esses vermes, esses bichos, né? Eles são muito responsáveis pelo nosso adoecimento. E quando a gente fala no mini zapper, que é um aparelhinho portátil, ele é desse tamanhozinho, tá? Igual esse daqui, tá? Aí tem um fiozinho que encaixa aqui com dois bastõezinhos. Você segura na mão direita e na mão esquerda, tá? E segura e faz ali durante o período de tratamento, que é uma programação específica. É um aparelho excelente para se levar em viagem. É um aparelho maravilhoso, ele já fica programadinho ali com as frequências certas. É um aparelho da Nova Ciência, desenvolvido em baixo custo, no Brasil. Um aparelho com responsabilidade, muito legal. Eu sou apaixonada. Eu sou fã do trabalho da doutora Uda Clark, porque ela enfrentou muita gente
E na época ela não recebeu, né, o devido reconhecimento, o devido valor, mas hoje nós sabemos o quanto ela se dedicou, o quanto ela sofreu, o quanto ela vivenciou na própria pele, né, essa angústia de poder ajudar as pessoas. Nós nunca agradaremos a todos, a verdade é essa, tá? Sempre vou ter pessoas que vão querer te obrigar a fazer coisas, e quando você fala que não quer fazer, elas fazem de todas as coisas mais terríveis que você possa imaginar, né? Desde acusações e outras situações mais. Mas o que eu quero falar para vocês? Que o segredo disso tudo é você não sintonizar com o que essas pessoas estão fazendo ou falando, tá? Você precisa estar muito consciente do que você quer para a sua vida e para o seu processo de cura. Se eu parar para me importar, por que que fulano disse que eu fui de calça? Não, devia ter ido de saia. Não, eu acho outra coisa, entendeu? Então, não se preocupe muito com o que o outro tá dando de opinião, né? Que ele acha que você é azul, é amarelo, é feio, é bonito, que você fez isso ou fez aquilo, tá? A sua consciência, ela precisa estar conectada com Deus. A sua consciência faz você colher os teus processos. E a tua mente, ela é a melhor situação para depor aonde você está. O teu processo de vida, de saúde, de família, de estrutura emocional, intelectual, isso tudo depõe por si só, tá bom? Todos nós passamos por processos que mexem com a nossa estrutura emocional, estrutura física, estrutura espiritual. O processo de cura, ele passa por todos esses pilares. Se você for dar atenção 100% a tudo que se apresenta a você, você deixa de viver sua própria vida e vai viver situações que entram no teu caminho como obstáculos, até obstáculos espirituais. Vocês sabem disso, que a nossa luta não é só contra a carne. Então, que a gente possa sintonizar com aquilo que a gente quer que cresça. E a nossa live, o nosso encontro vai ser fantástico, porque a gente está precisando falar mais de saúde. A gente precisa realmente, não é Keke Carvalho, é isso mesmo, Keke. A gente precisa ter mais fé, né, no Criador de tudo que é. Esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade todos os dias. A internet é uma ferramenta linda, maravilhosa, que conecta as pessoas e que traz oportunidade para a gente poder aprender, ensinar, se melhorar, reaprender e mudar de profissão. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo hoje, mude sua profissão. Mas seja feliz, gere paz na sua vida, gere paz em quem você está perto. E, acima de tudo, construa uma vida feliz. Porque gente feliz, como diz nosso querido Falabella lá, não enche o saco, né, doutor Davi? Não, não enche o saco, não fala mal dos Só outros, contribui, só toca a ajuda, só sua planta coisa vida. boa. Exatamente. Um abraço, Tchau, gente. Até tchau. mais. Tchau, Um tchau. beijo.